Oi, 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 tudo bem com você? Eu sinceramente espero que sim. Eu sou Nena Olive e esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredo. Nós estamos na segunda temporada de vídeos. Se você não viu a primeira ainda, eu recomendo fortemente que você veja. Na primeira temporada nós falamos sobre Ministério Infantil, o que é que te deixa de coração partido aí no trabalho que você realiza com crianças na sua igreja. E nessa segunda temporada nós estamos com a série Ministério Infantil Além da Salinha. Além da Salinha, por quê? Porque nós queremos dizer para você, te dar super dicas de como a gente tem organizado o trabalho com crianças aqui na igreja e que tem facilitado muito a vida do professor. Por isso a série Ministério Infantil Além da Salinha. Além da salinha existem muitas coisas a serem feitas para contribuir com o nosso trabalho aqui dentro. Nós já falamos de vários departamentos que compõem o Ministério Infantil. Entre eles nós falamos de gestão e liderança, falamos do departamento de educação, de nutrição, de registro, de multimídia. Hoje nós vamos falar de um departamento muito especial, fundamental para o nosso trabalho. É o departamento de intercessão. Então fica comigo até o final desse vídeo e não perca nenhum lance, porque você, ficando comigo, você vai aprender a organizar o departamento de intercessão aí no Ministério Infantil de sua igreja. Então, deixa de enrolação e bora pro vídeo. Então, nós estamos falando sobre Ministério Infantil Além da Salinha e hoje nós vamos falar sobre o Departamento de Intercessão. Nena, o que é o Departamento de Intercessão? Claro que você já sabe e provavelmente você já faça esse trabalho aí na sua igreja, porque a gente sabe que para a gente estar ali na cobertura espiritual dos nossos alunos, das nossas crianças, nós devemos estar em constante oração. E o departamento de intercessão, ele vai fazer justamente isso, ele vai cobrir todo o Ministério Infantil com súplicas e orações, ali onde tem uma necessidade muito grande na vida da criança. No vídeo de educação, departamento de educação, a gente viu que o professor, ele tá ali para fazer relatórios, para sondar a criança, não é? É para conhecer a criança juntamente com o monitor. Eles vão ali estar anotando tudo sobre a criança para dando um respaldo para os pais sobre o comportamento, o desenvolvimento, a evolução dessa criança dentro da salinha, né? Se você não costuma fazer reunião de pais e mestres aí no Ministério Infantil da tua igreja, eu recomendo que você faça, porque é a oportunidade que a gente tem de dar um feedback para o pai. Um feedback para o pai saber como é que está o desenvolvimento do filho dele nas questões mesmo de formação, do caráter cristão, como é que ele se comporta na sala, o que ele precisa melhorar, quais são as suas aptidões. Então, por isso, é muito importante se fazer o que eu chamo de parecer descritivo da criança. Quando a criança é uma criança que foi criada na igreja, que tem pais cristãos, é muito mais fácil você direcionar uma oração para essa criança, né? Mas quando essa criança vem da rua, essa criança não tem família na igreja, que você olha para a criança e você vê que essa criança corre algum tipo de risco social ou algum tipo de abuso, né, por andar sozinha, por estar numa casa onde existe um abandono assim evidente, que não tem ninguém cuidando daquela criança. Então, o parecer descritivo é quando você, conversando com a criança, investigando com fontes seguras,
E para fazer esse parecer descritivo, você tem que ser bem discreta, sabe? Você não pode vir perguntando coisas assim muito íntimas sobre a vida da criança ou para um familiar dela, assim, não. Isso eu estou falando para crianças que vêm e que você não conhece a origem dela, ou seja, você não tem informações muito precisas da família, mas você sabe que aquela criança é uma criança que possa ser que esteja correndo algum risco social ou algum abandono, ou ela tem grandes indícios não, ela tem grande probabilidade de ser uma usuária de droga por conta do meio que ela vive, ou de cair na vida de prostituição pelo meio que vive. Então, esse parecer descritivo, quando você preenche o parecer descritivo, que vem com esse tipo de observação, você já começa a olhar a alma da criança e já começa a olhar a criança como um indivíduo que merece toda a atenção e que a igreja, como uma instituição de resgate, de restauração, a igreja precisa estar muito atenta quanto a isso. Então, o departamento de intercessão vai receber das mãos do professor o que a gente chama aqui de parecer descritivo. São informações precisas da criança e você entrega para o departamento de intercessão e eles vão estar lendo aquela ficha que deve, pelo amor de Deus, ser algo confidencial. Eu não vou entregar algo, um parecer descritivo de uma criança para o departamento de intercessão e o departamento de intercessão vai olhar aquilo e falar, meu Deus, quer dizer que essa criança aqui está correndo risco de ser abusada, tá? Ela passa fome, ela está sendo tratada por psicólogos, ela faz acompanhamento médico, ou ela tem tal enfermidade, está tratando. Com quem essa criança mora? É com a família? É com um avô? É com um tio? É com a madrasta? Com o padrasto? É com a avó, é com o vô, a mãe onde está, quem é a mãe. Então a gente cerca a criança ali com muitas questões, muitas perguntas, isso na tentativa de proteger e conhecer essa criança para a gente saber onde é mais que a gente pode fazer alguma coisa por essa criança. Então o departamento de intercessão é a pessoa que vai colocar essa pessoa, são as pessoas, né, que vão olhar essa criança e interceder junto a Deus por ela, vai se colocar no lugar dela, vai interceder pela família. No parecer descritivo, a gente vem trazendo um microfilme, não sei se isso existe, mas um raio-x da vida da criança e se corre ou não risco social, se tem uma vida boa, se não tem, se apanha, se sofre agressão, se está sujeita a trabalho escravo, como que é tratado dentro de casa, quais são as ideias que essa criança tem sobre, né, a vida que ela leva. Você, conversando com a criança, você consegue entrar um pouquinho lá na vida dela e ela começa a falar e ela desabafa. Aqui no Ministério Infantil, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu sentava com a criança que me dava indícios de que precisava de uma ajuda, sabe? E aí fulano, fica um pouquinho que eu quero conversar com você. E eu começava a conversar com a criança e eu percebia nitidamente que aquela criança ali estava precisando desabafar, estava precisando de alguém que seja amigo dela, para entendê-la, para conversar, sabe? E quando eu começava a conversar com essas crianças, eu percebia assim como a vida delas não é fácil, como o viver para elas está longe do que deveria ser a vida de uma criança normal, uma criança que está ali para se divertir, para crescer, com proteção da família, do Estado. E a igreja também precisa atuar nisso. E aí você vê aquela criança fragilizada, aquela criança sem norte na vida, a criança sem um conselheiro, sem um mentor, sem alguém que discipule essa criança de verdade.
muitas crianças encontram esse mentor, esse discipulador, é dentro da igreja, sabe? Porque às vezes a família está alheia às necessidades da criança. Ela acha assim, se comer, se vestir, tá bom, eu tô cuidando. Mas educar não é isso, a gente sabe muito bem disso. Ensinar o caminho da vida não é isso, não é só dar a comida. Então, nesse parecer descritivo, quando você conversa com a criança, conversa com alguém que conhece a família, você vai ali pontuando e vai trazendo subsídios para o departamento de intercessão agir e orar por aquela criança. Precisa de ser curada, está sofrendo algum trauma, toma algum remédio para ansiedade. Você sabe que existe isso, né, hoje? Por que as crianças hoje estão com uma mentalidade tão suicida? Porque elas estão abandonadas. Às vezes elas estão dentro de casa com mais 6, 7, 8 adultos até, mas ela está abandonada. Cada adulto cuida da sua própria vida e a criança fica ali. E isso prejudica muito a criança, a alma da criança, né? E a gente vê muita criança almática, aquela criança depressiva, irritada, perturbada, opressa. E quando a gente conhece a criança de verdade, a gente pode interceder, chorar por ela, colocá-la diante de Deus com todos ali os seus problemas. Tá, Nena, mas fala aí do departamento de intercessão. Quem são essas pessoas? O departamento de intercessão nada mais é do que pessoas que já estão trabalhando com cura e libertação aí dentro da tua igreja. Nena, na minha igreja não tem trabalho de cura e libertação, mas a gente tem um círculo de oração. Exatamente. Então você pega a ficha do parecer descritivo de todas as crianças, tanto daquelas que têm assistência da família, quanto aquelas que vêm sozinha e que nitidamente você sabe que ali existe uma batalha espiritual para ser travada. Cura e libertação. A cura e a libertação podem e devem alcançar as crianças, elas precisam ser libertas, sabe? Elas precisam conhecer Jesus de fato e saber que Ele nos liberta, Ele quebra todas as algemas, que Ele nos aceita, sabe? Então, assim, com essa onda também de abuso, o abuso sexual está crescendo demais, o abuso de criança, né? Então, a gente precisa estar atento, igreja, nós precisamos estar atentos mesmo, que não é porque está aqui dentro da igreja que não tem problema, às vezes tem sim, está aqui, fica no nosso meio sofrendo caladinho, quietinho, às vezes chegam até a tentar suicídio e a gente estava bem pertinho e não percebeu nada, não percebeu que essa criança estava sendo abusada nem nada disso. Então o departamento de intercessão são essas pessoas que de forma confidencial e muito ética, porque você vai passar para a mão dessas pessoas informações da vida de outras, entendeu? Assim, então, não é aquele grupo que vai orar, vai ler, fala, uau, olha, fulano, eu estava de intercessão, peguei o parecer descritivo da Mariazinha, da Aninha, da Francisquinha, e eu vi lá que ela tá, menina, sujeita a usar droga, aí outro já tá falando, outro já tá falando, outro já tá falando, e daqui a pouco o responsável bate aqui na igreja para saber que assunto é esse, entendeu? Então, departamento de intercessão é uma coisa muito séria, do parecer descritivo para Deus, é confidencial. Outras pessoas, a igreja, outras pessoas, os irmãos, o vizinho da igreja, ninguém precisa estar sabendo disso não, porque nós estamos, querendo ou não, mesmo que seja criança, nós temos que respeitar com muita ética e preservar, né, essa criança, para que ela não seja e depois, fulana disse que, e aí, eu ouvi dizer que você isso, Não, então não é para isso o parecer descritivo. O parecer descritivo é para a gente saber de fato o que a criança está passando e orar, botar o joelho no chão, chorar, clamar, para que Deus venha com a solução. E se a gente descobrir algo mais sério, daquela criança que está aos nossos cuidados, a gente vai ficar calado. De repente você descobre que tem algo muito triste, muito profundo
acontecendo com a criança dentro da casa dela, você como igreja, você vai ficar só orando, ou você tem que acionar os órgãos de direito, né, os órgãos competentes para tratar do assunto. Nene, como fazer isso? Como fazer isso? Já é lá no departamento de aconselhamento, não é o intercessor que vai aconselhar e vai tomar as atitudes, não. O papel do departamento de intercessão da igreja em prol do ministério infantil é apenas colocar diante de Deus, porque quem fez o parecer descritivo vai saber, juntamente com o departamento de aconselhamento, o que fazer para ajudar essa criança, tá bom? Então, é isso daí. Nena, como que eu posso levantar esse ministério, esse departamento de intercessão para o Ministério Infantil dentro da minha igreja? É muito simples. Aí na sua igreja eu tenho certeza que já tem o ciclo de oração, já tem os irmãos da consagração, ou já tem alguém que trabalhe com cura e libertação, alguém que cuida. Tem culto de oração na sua igreja? Tem, não é verdade? Então, essas pessoas, você vai entregar esse parecer descritivo para elas, você vai orientá-las de como elas devem proceder, que é confidencial, que não é algo para virar assunto de depois de culto, é algo para virar assunto entre você e Deus, colocar na presença do Senhor. Então você vai convidar essas pessoas, vai explicar a situação, vai entregar o parecer descritivo para elas e elas vão interceder. Ok? Elas vão estar orando e apresentando essas crianças diante de Deus. Nena, o que mais? Vai ter evento? Coloca as necessidades do Ministério Infantil lá para os intercessores. Vai ter evento, então vamos orar para que tudo dê certo. Vai ter gente orando o tempo todo, conectado diretamente com as necessidades aqui de dentro da salinha, conectado diretamente com as necessidades que a criança passa, a luta que ela passa dentro da casa dela. Eu que venho de um lar onde o meu pai, antes de conhecer Jesus, ele era agressivo, violento, então a gente sofria agressão física, psicológica. Então a minha mãe, de ver a mãe sendo espancada na sua frente, você é apenas uma criança sem poder defender a mãe, sem poder se defender. Então eu que venho de um lar assim, eu reconheço a importância que tem quando uma pessoa de dentro da igreja, que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus, uma pessoa de dentro da igreja enxerga que tem uma criança em batalha espiritual que precisa de ajuda e vem ajudar. Então é isso que a gente precisa oferecer para as nossas crianças. Não é porque a criança é criança que o diabo não está interessado nelas, não. Pelo contrário, ele tem muito interesse em desviar a criança, ele tem muito interesse de desfocar a criança, de perturbar, de maltratar, para que ela cresça um adulto almático, um adulto difícil, um adulto opresso, um adulto frustrado. Entendeu? Então, o departamento de intercessão é muito importante, mas ele precisa desse parecer descritivo que você, líder, coordenador pedagógico e professor, vocês juntos podem fazer aí uma ficha bem legal para tá vendo quais são os aspectos que vocês vão trabalhar. Eu provavelmente vou disponibilizar a ficha que eu estou preparando aqui para o Ministério Infantil da Igreja, na fanpage ou em outro meio, mas lá para frente eu digo para vocês onde é que vocês podem ter acesso a essa ficha, tá bom? Mas o vídeo hoje é só para dizer o que é o departamento de intercessão, quem são essas pessoas e como elas podem atuar junto ao Ministério Infantil. Qual é o serviço que esse departamento presta para o Ministério Infantil, tá bom? É um departamento extremamente importante, porque a gente só vence lutas com oração, com consagração e com jejum. A criança é muito pequena para travar as batalhas espirituais sozinhas. Mas nós, como líderes e discipuladores e consolidadores dessas crianças, nós precisamos ajudá-las em oração. Então, esse é o departamento de intercessão, é um assunto muito sério. As pessoas falam, eu nunca vi uma criança endemoniada. As crianças, elas ficam opressas de uma forma tão tremenda, que eu já contemplei de crianças estarem
sabe, assim, de uma forma tão opressa que se torciam todas no chão da igreja, se torcendo debaixo de cadeiras, que aquilo ali estava óbvio que não era natural, mas ali era sobrenatural, né? Crianças de correr para mim e falar assim: tia Nena, eu tô ouvindo uma voz. Que voz? Tá me dizendo para eu fazer isso e isso agora. Eu falei: então tá repreendido, vem cá. E chamava, né, os obreiros e a gente orando ali, a criança ali. O meu pastor, ele já relatou de um grupo de crianças que a gente estava tratando, que ele viu um demônio moicano com a cara muito feia, com a língua gigantesca, lambendo a cabeça da criança. E era uma das crianças mais perturbadas que a gente tinha na igreja. Ela, assim, era extremamente agitada e com comportamento, sabe, bem anormal. E o pastor falou: ali a gente tem que fazer um trabalho de libertação, aquela criança está opressa. Então esse demônio linguarudo, moicano, lambendo ali a cabeça da criança, significa uma batalha muito grande, porque a Bíblia diz que nós temos que, né, colocar o capacete da salvação, para que não haja dúvida nenhuma de que somos de Deus. Mas o demônio, ele pega as pessoas e tentam, né, ali mexer na mente das pessoas. E com criança não é diferente. Não descuide de criança, não ache que é só hiperativo. Não, esse menino é danado. Não, esse menino, às vezes o menino está opresso, às vezes o menino está sofrendo um ataque, está numa batalha espiritual tão grande e a gente acha que é bobeira. Então, queridos, a gente viu o departamento de educação, nutrição, gestão, não foi? Registro, multimídia, a gente viu um monte de departamento. Mas não se descuide do departamento de intercessão. Nene, que hora é isso? Eu não sei. A hora aqui é sábado de manhã, é terça à noite que a gente se reúne para orar. Então, esteja sempre com esse parecer: irmão, vamos batalhar pela vida do fulano. Fulano tá assim, a mãe e o pai estão se separando, isso está mexendo com a cabeça dele. Irmão, vamos orar porque tá doente, está internado. Vamos orar, Deus cura, Deus pode. Nós temos que travar batalhas espirituais em prol das crianças também, não é só do adulto, tá bom? Então, fica na paz. Vamos fazer esse parecer descritivo, vamos preencher com cada criança e vamos colocar joelho no chão, vamos interceder por essas crianças para a honra e glória do nome de Jesus. Eu me despeço de você e no vídeo de amanhã a gente vai falar sobre o departamento de transporte com um monte de bênção para a igreja, um monte de discípulos, né, amados para a igreja. Amanhã a gente se vê, então fica na paz do Senhor. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Ative o sininho, porque não adianta muita coisa você se inscrever no canal e não ativar o sininho, porque aí o vídeo entra e você não está sabendo, você esquece, né? Não está sabendo. Então, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e, por favor, comenta, compartilha. Nós estamos juntos para mudar a maneira como temos tratado o Ministério Infantil dentro de nossas igrejas. E esses departamentos, gente, está ajudando tanta gente, tá bom? Está ajudando muita gente mesmo. Que o Senhor abençoe o teu trabalho aí, fique na paz do Senhor. A gente se vê amanhã, se Deus permitir, tá? Tchau. Até você aqui. Até amanhã. A gente se vê.